Muito bem, galera, tá na hora da nossa sequência da nossa aula de MRUV. Num vídeo anterior a gente viu as características do MRUV e agora tá na hora de ver as equações do MRUV, quais são as equações e, principalmente, como usar e quando usar. Lembrando que esse vídeo faz parte do nosso curso completo de cinemática. A playlist está aí para ti se tu quiser assistir tudo desde o início. Vamos lá falar das equações do MRUV, fazendo uma revisão do que a gente viu no vídeo anterior. A gente sabe que o MRUV é um movimento uniformemente acelerado, então a velocidade está variando. O meu desenho mostra o seguinte, que eu tenho um veículo que parte de uma posição inicial S0, com uma certa velocidade V0, e desenvolve a aceleração A. Como a aceleração aqui está a favor do movimento, eu sei que esse movimento vai ser acelerado, ou seja, a velocidade vai aumentar e não vai diminuir. As equações que a gente vai ver aqui servem tanto para o movimento que tem a velocidade aumentando, o acelerado, quanto para o movimento que tem a velocidade diminuindo, o retardado. Então, isso aqui é no intervalo de tempo t0, que ele tem a posição inicial S0, a velocidade inicial V0 e uma aceleração A. Depois, num instante qualquer, um instante genérico, t, aqui na nossa aula vai ser genérico t, mas nos exercícios a questão vai te dar o valor específico desse t, mas a gente quer deduzir uma equação que valha para qualquer t, então eu vou deixar o t aqui genérico. Nesse intervalo, nesse instante de tempo, t, o veículo já vai estar mais avançado, vai estar na posição S, já vai ter uma velocidade maior, v, e a aceleração vai continuar a mesma, porque a aceleração não muda no MRUV, ela é constante. Então eu vejo que o veículo, nesse intervalo de tempo, sofreu um deslocamento ΔS, que é a variação da posição, né? Ele saiu da posição S0 e foi até a posição S, então esse é o deslocamento que ele sofreu. E tudo isso levou um certo intervalo de tempo ΔT. Lembrando que ΔT é o tempo, um instante t, menos um instante inicial. Aqui e nas equações eu vou fazer o tempo inicial igual a zero. O que isso significa? Que quando eu comecei a estudar o meu movimento, o meu cronômetro marcava t igual a zero. Então, o meu tempo inicial aqui, ele é zero. E dessa forma, o intervalo de tempo fica igual a t, a um instante t. Instante de tempo t. Instante de tempo. Está aqui. Que se refere a esse instante aqui, em que eu quero saber a minha posição, eu quero saber com que velocidade o veículo está, e a aceleração eu já sabia, porque é a mesma. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro aí é uma coisa que vai nos ajudar nas equações, que é o seguinte. A aceleração, a velocidade inicial e a posição inicial para um mesmo movimento, tá? Elas são constantes. Constantes. Por que isso? A aceleração a gente já sabe que é constante porque é MRUV e para aquele movimento a aceleração não vai mudar. A velocidade inicial e a posição inicial são parâmetros que são decididos lá no início do movimento. E uma vez que o carro inicia dessa posição e inicia com essa velocidade, essas informações não vão mais mudar para aquele movimento. Elas vão se manter constantes ao longo de todo o movimento. Essas informações tu sempre vai jogar elas nas equações com o mesmo valor para o mesmo movimento. Agora, o que está mudando ao longo do movimento? Conforme o movimento vai se desenvolvendo, o que está mudando? Está mudando a posição do veículo, a posição S está mudando. Está mudando a velocidade V do veículo, a cada instante ele tem uma velocidade, e está mudando também o instante de tempo t, porque o tempo não fica parado, o tempo anda, né? Então, isso são as minhas variáveis. São as variáveis. As equações do MRUV vão relacionar as constantes e as variáveis. Vamos ver como é que elas fazem isso? Vamos para a primeira equação. Vamos reposicionar a nossa lâmina aqui. Vamos para a primeira equação, que é a equação da velocidade em relação ao tempo. Eu vou escrever ela aqui. Essa equação, ela é assim. V igual
a V0 mais A vezes T. Para que serve essa equação? Ela serve para relacionar a velocidade que o veículo vai ter num certo intervalo de tempo t. Então, ela relaciona a velocidade com o tempo, certo? Ela relaciona v com t. Não, vamos abreviar isso, senão vai ocupar muito espaço. Ela relaciona v e t. Ou seja, conforme o tempo vai passando, qual a velocidade que o veículo vai ter. Para isso, eu preciso saber duas constantes, v0 e a aceleração, a velocidade inicial e a aceleração. Essas duas informações para esse movimento não vão mudar, mas conforme o tempo vai mudando, conforme o tempo vai passando, a velocidade vai mudando. Dessa forma, eu consigo calcular a velocidade em qualquer instante de tempo t. Seja mais para frente, seja mais no futuro, seja mais no passado, eu consigo calcular qualquer velocidade, certo? Basta saber a aceleração desse MRV e que velocidade inicial ele tinha. Outra coisa que está mudando, tá, é a posição do veículo. Então, eu preciso de uma equação que me calcule aonde esse veículo vai estar. Eu já tenho uma que calcula com que velocidade ele vai estar. A equação que calcula aonde o veículo vai estar é a função da posição em relação ao tempo, que é dessa forma aqui. Eu preciso saber da onde ele partiu, eu preciso saber a velocidade inicial, o instante de tempo t, que eu quero saber a posição, no caso aqui é t genérico, né? A aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Então, essa equação aqui relaciona a posição S, aonde o veículo vai estar, num certo intervalo de tempo t. Conforme o tempo vai passando, a posição vai mudando e ele vai me dizer, a equação vai me dizer aonde o veículo vai estar. Então, essa equação aqui relaciona posição e tempo. Sempre que eu quiser saber a posição num certo intervalo de tempo, eu uso a função da posição em relação ao tempo. Eu tenho que saber os valores, as informações sobre as constantes, da onde partiu, com que velocidade partiu e que aceleração ele tinha. Eu preciso saber essas informações também, senão eu não consigo usar a equação. E existe uma terceira equação que é bastante útil, que ela tem uma função um pouco diferente, que é a equação de Torricelli, que é velocidade ao quadrado, a velocidade que ele vai ter no futuro, num certo intervalo de tempo t, é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Reparem, essa aqui é a equação de Torricelli. Italianíssima equação de Torricelli, certo? Essa equação aqui, ela relaciona a velocidade que o veículo vai atingir depois de um certo deslocamento ΔS. Reparem que essa equação aqui, ela não exige que eu saiba o tempo. Ela é chamada a equação independente do tempo, porque eu consigo resolver essa equação sem saber o intervalo de tempo. Então já fica a dica, se o exercício não te der o tempo, é um indício, aliás, é uma certeza que tu vai ter que calcular usando a equação de Torricelli. Então vamos fazer um resumão aí. Sempre que tu quer saber a velocidade e tem o tempo, tu usa a função horária da velocidade. Quer saber a posição que o veículo vai estar e tem o tempo, usa a função horária da posição. Não tem o tempo, o que tu vai usar? Chama o Torricelli, tá? Que ele vem te ajudar. Também, às vezes, pode acontecer do exercício do enunciado não te dar a aceleração e tu pode calcular a aceleração isolando ela aqui nessa equação. Lembrando que isolando a aceleração nessa equação, tu vai cair. Se tu não percebeu, ainda fica fácil de ver agora aqui, ó, que se tu isolar a aceleração nessa equação aqui, tu vai cair na famosa equação da aceleração que a gente viu num outro vídeo. Quem quiser ver, tá aí no link. Tá? Tu vai cair nessa equação aqui, que é a equação que vai calcular a aceleração. Aí descobriu a aceleração, bom, agora parte para as outras equações, tá certo? Então essas aí são as equações do MRUV. A gente, em seguida, no próximo vídeo, vai fazer exercícios, porque nada melhor para ver como é que se usa isso aí na prática é fazendo exercício. Então a gente vai fazer uma aula de exercício para tu entender. Mas, qualquer dúvida, por favor, posta aí nos comentários que, na medida do possível, a gente vai te ajudar
tá certo? Curtiu o nosso vídeo aí? Compartilha, não te esquece de inscrever no canal, porque assim tu já recebe o vídeo de exercícios no teu feed, não precisa ficar procurando. Era isso, aquele abraço.